o que eu tenho mais recebido de perguntas no consultório hoje a respeito de gordura localizada, de celulite, de estria, de flacidez, e tudo tem a ver com uma coisa. E que coisa é essa, na verdade? Então, vamos lá. Então, essas são as principais perguntas e que eu vou tentar respondê-las aqui de uma maneira tranquila. E se eu não conseguir responder vocês deixem nos comentários, que eu vou tentar deixar essa aula gravada e eu respondo depois. Então, as principais perguntas. Por que comer carboidratos produz a gordura no corpo? Por que o vilão é o carboidrato aí? Né? Eu vou passar fome? Por que passar fome como? Quando eu falo em jejum, todo mundo se pergunta, né? Mas eu vou passar fome? O que eu vou? Mas eu não consigo fazer jejum. Vou passar fome, vou ter dor de cabeça. E ao mesmo outra pergunta, quantas refeições eu devo fazer no dia? Porque tem gente que fala para fazer de 3 em 3 horas, tem gente que fala para fazer não fazer de 3 em 3 horas. Isso é uma questão que está muito comum agora, ainda mais com essa questão de jejum no meio e janelas de refeição, né? Janelas de alimentação. Então, quantas refeições eu devo fazer? Como é que é isso? Quantas calorias por dia eu devo comer no jejum? Como é que eu faço essa conta? E o que é gordura no fígado? Então, assim, eu vou tentar responder isso aqui, explanando mais ou menos qual a importância da gente conhecer nosso corpo, conhecer os alimentos e saber o que é realmente o jejum intermitente e alimentação intermitente. Tá legal? Então, para responder isso, eu vou me deter aqui em duas coisas: alimentação intermitente e jejum flexível. Mas que nome esquisito, Henrique, que é esse que você inventou aí? Alimentação intermitente e jejum flexível. Que é intermitente, você não come o tempo todo. Mas a gente não come o tempo todo. É isso que eu vou explicar, tá? E o jejum flexível, mas não é jejum intermitente, não, Henrique? Não é jejum... Todo jejum é intermitente, você não faz jejum ad eternum, né? Então, assim, o que é então esse jejum flexível? Então, a primeira coisa que eu quero explicar aqui é a tal da alimentação intermitente, tá? E isso, tanto a alimentação intermitente quanto o jejum flexível, eles se baseiam em duas coisas, na verdade, em uma coisa principal, né? Que a gente deixa passar, e foi uma das causas que eu comecei a me interessar muito por essa questão de alimentação. Porque eu sou dermatologista, eu vejo pele, cabelo e unhas, gordura localizada, estrias, e eu tive um problema de saúde com perfuração de intestino, com sensibilização ao glúten, então eu comecei a estudar muito isso. E eu via que minhas pacientes, elas ficavam muito felizes quando eu fazia os procedimentos dermatológicos, só que logo, logo, elas recuperavam aquela gordura localizada depois de ter feito uma criolipólise, por exemplo, uma radiofrequência abdominal. E por quê? Porque é quase que a gente querer dar a pílula mágica, né? O aparelho é a pílula mágica. Fez aquilo e acabou. Mas não é bem assim, senão ia ser fácil. Então, onde é que eu entrei aqui? Na verdade, é quando você começa a ver que o importante dessa questão alimentar é seguir o que a gente evoluiu para. O que eu estou querendo dizer? É que nós evoluímos de uma maneira que a gente tem que armazenar gordura, quer dizer, armazenar energia em forma de gordura para a época de escassez. Isso é a evolução da nossa espécie, né? Por quê? Porque existia escassez de alimento a maioria do tempo, né? Hoje não existe escassez de alimento. Então, por isso que eu falo que a alimentação intermitente, a gente tem que basear a nossa alimentação em determinados horários. Por quê? Senão a gente come o tempo todo. Comer o tempo todo é muito interessante, porque se você comer de 3 em 3 horas, então aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, que foi preconizado aí por vários nutricionistas, por médicos, e a gente entende muito pouco disso, o médico entende muito pouco, a gente aprende muito pouco disso na faculdade. E a gente só aprende na marra, né? Como eu aprendi estudando muito isso de 7 anos para cá, que eu venho estudando demais isso, e aplicando e tentando ensinar um pouco a respeito. Então, a alimentação intermitente não é fazer de 3 em 3 horas, porque de 3 em 3 horas é como se você estivesse alimentando o tempo todo. Como assim, Henrique? Se alimentar, não é de 3 em 3 horas que é o certo? Aqui na questão não é estar certo ou estar errado. É que se você comer como um intervalo menor do que 4 horas, você comeu, a sua insulina vai subir porque a sua glicose sobe. E aqui a grande chave é entender essa questão da insulina, da nossa insulina, porque a nossa insulina foi feita para subir e para distribuir a glicose, né, que é a energia, no organismo. Então ela tem que tirar a glicose do sangue.
Se tiver glicose alta no sangue, a insulina sobe para fazer isso. Tá legal. E daí? E daí que ela sobe, depois a glicose baixa e ela desce. Mas se você fizer isso se você alimentar de 3 em 3 horas, não dá tempo da insulina baixar. Começamos o dia, tá? Eu vou dizer como eu faço. Então tá, eu acordei às 6 horas, eu tomo um café. Um café com pão, eu não faço isso não, mas é o normal, né? Café, pão, bolacha, ou pão integral, o que seja. A glicose sobe, a insulina sobe. Aí você, vamos supor que você só almoce. Na hora do almoço, você tem um pico de insulina também porque a energia entrou, a insulina vai distribuir essa energia. E você vai jantar, então, mesma coisa. Então, o que eu quero dizer? Existem picos de insulina que correspondem a picos de glicose. A glicose, ela vem um pouquinho antes, né? Você alimentou, sobe a glicose. A insulina, o que ela faz? Coloca a glicose para dentro. Né? Tira a glicose do sangue e distribui energia. A gente tem que pensar na insulina como se ela fosse realmente a maestra da energia no nosso corpo. Tá? Então, assim, no sentido de... na hora que você começa a pensar disso, você não consegue esquecer mais. Então, tudo que faz a insulina subir, e a insulina ela só abaixa depois de 3 horas aproximadamente, se você comer de 3 em 3 horas, você não deixa a insulina baixar. E para a gordura ser liberada para o organismo, né, para a gordura ser liberada como energia, para você então perder a gordura localizada, você tem que dar mais de 3 horas. E isso a gente tem diversos trabalhos científicos que seria interessante 4 horas para isso acontecer. Então, isso que é alimentação intermitente. A alimentação intermitente é dar um intervalo de 4 em 4 horas, pelo menos entre uma alimentação e outra. Para quê? Para que você tenha um espaço para a gordura ser queimada. Porque gordura foi feito para ser nossa energia em termos de armazenada, nossa energia armazenada. Tá legal? Deu para entender, gente? Então, alimentação intermitente é isso. É dar um espaço, pelo menos, de 4 horas entre as alimentações, entre as refeições. De 4 em 4 horas, você já daria tempo para a insulina cair e você perder gordura. Ah, mas qual alimentação? Comer o que, Henrique? Olha, a gente sabe, até nossas avós sabiam o que faz mais a glicose subir, o que é mais engordativo, né? A gente já sabe que as porcarias, os carboidratos artificiais são mais engordativos. Mas mesmo assim, se você der 4 horas de intervalo, existe o tempo para a insulina ficar baixa. Você vai perder gordura com isso. E aonde entra o jejum flexível? Por que jejum flexível? É porque a maioria das pessoas, pelo menos eu no começo, quando me falaram, quando eu, há 7 anos atrás, comecei, nossa, eu tenho que fazer jejum porque é o único jeito de eu ter um descanso intestinal por causa dessa doença crônica intestinal que eu tinha. Era uma doença subclínica, tanto que essa perfuração de intestino que eu tive, eu na verdade, assim, eu não tinha tido nada antes disso, né? E isso dá medo na gente, jejum, vou passar fome. Nossa senhora, ficar sem comer, vou passar fome. O que é o jejum flexível? Hoje a gente vê um tanto de gente falando sobre jejum intermitente, né? O jejum intermitente. Mas todo jejum é intermitente, né? Se você for pensar, você fez o jejum. Na hora que você comeu, você vai ter que comer 1 hora. Se você fique 3 dias de jejum, ele é intermitente. Se você ficar 12 horas de jejum, é intermitente. Então, todo jejum, a palavra jejum significa ficar sem, né? Então, o que é esse danado de jejum flexível? É flexibilizar mesmo, porque a gente tem que fazer, eu falo que a gente tem que fazer um rodízio alimentar e um rodízio de jejum. Para tudo que fica muito certinho, o nosso organismo ele tem que trabalhar como a gente foi projetado para. Né? A gente, quando evoluiu, a gente não tinha a hora certa para comer determinada caça que a gente ia pegar ou determinada fruta, era a hora mais ou menos a hora que tinha. Então, esse jejum flexível, eu ponho para os pacientes assim, a coisa mais, eu falo que é simples, não é tão fácil. Depois que você faz muito tempo, é igual a academia. Você começa a ficar forte, no começo você não consegue levantar muito peso. O jejum é a mesma coisa, você começa a fazer devagar. Mas o que eu preconizo é o jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas, o que é basicamente? É estender a noite de sono.
tanto para trás como para frente. Mas como assim, Henrique? Estender para trás e para frente isso aí? Na verdade, é fazer com que que a gente, antes de, a gente dê um tempinho. Você vai dormir, por exemplo, 10 horas. 2 horas antes, você para de alimentar. Né? 2 horas antes, você para de alimentar. E mesma coisa na hora que você acordar. Então, você dormiu às 10 horas. Você parou de alimentar às 8. 12 horas, 8 horas da manhã. Então, de 8 às 8. Então, teoricamente, você fala assim, mas será que eu consigo? Não é difícil. Isso no começo, tem gente que dá umas derrapadas. Mas a maioria das pessoas acha isso até bem fácil. E no começo é interessante, porque esses jejuns maiores, de 14, 16, 18 horas, eles podem causar, e tem um tanto de trabalho falando isso, algumas vontades, alguns desejos de pessoa que nem tinha desejos. Desejo de comer determinado açúcar, determinado carboidrato, chocolate. Então, a pessoa que não tinha desejo começa a ter quando começa a fazer os jejuns mais extensos. Entendeu? Então, por isso que eu falo que o jejum básico, se você fizer um jejum de 12 horas todo dia e durante os 7 dias da semana, você não tem jeito, é inevitável. Eu falo que é o ciclo inevitável do jejum. Você vai perder gordura, então vai perder peso. E vai desinflamar. Vai melhorar o intestino, vai melhorar a pele, vai perder gordura abdominal. Eu fiz, e no começo, eu fiz isso há 7 anos atrás. Eu perdi, em 2 meses, 11 quilos. É claro, desses 11 quilos tinha muita coisa inchada em mim, né? Eu perdi muito inchaço, mas eu emagreci desse jeito. Então não é uma coisa difícil, é uma coisa até bem simples, tá? E depois que você faz a primeira semana é a mais chata. Depois disso, você aí, Henrique, eu quero aumentar, eu quero fazer mais tempo de jejum para ser mais eficaz. Você pode até fazer 12, 14, 16. Hoje, a gente tem um trabalho falando de 15 horas. Da onde que tira esse número, né, gente? 15 horas. Eu não sei se são trabalhos de pessoas realmente querendo mostrar uma coisa um pouco diferente, porque se você notar aí, a maioria o mais frequente, o mais dito é o de 16 horas. Mas não tem prova científica que de 16 horas você vai entrar em autofagia, que é o que o pessoal fala que é a tal da reciclagem, né? Que você vai renovar suas células. Aí entra muita coisa, muita coisa mesmo, e a gente começa a ver brigas de trabalhos científicos, né? Qual que é o melhor jejum? É o de 12, é o de 14, é o de 16? Qual que é o melhor jejum? Na verdade, um dos trabalhos mais interessantes é do Dr. Walter Longo, e ele estuda isso desde 1994, é da década de 90 já isso. E ninguém falava nisso. Que o jejum, aquele jejum que não vai causar problema, que é o jejum, é o de 12 horas. É o jejum de 12 horas, é aquele que qualquer pessoa poderia fazer. Esse jejum de 12 horas. Todo dia fazer esse jejum de 12 horas. Mas ele funciona. No começo ele é lento, ele é devagar. Mas funciona em qual sentido que eu quero dizer? Ele funciona no sentido na eficácia de perder gordura, de perder peso, de emagrecer. Sim, funciona, mas é mais lento. E cada pessoa é de um jeito. Para você ver, eu fiz, em 2 meses eu perdi 11 quilos. Mas tem paciente meu que faz isso aqui e demora 4 meses para perder a porcentagem de peso. E tem gente que é tão impressionante que em 1 mês já perde uma porcentagem louca. E mesmo e isso tem a ver com a genética da pessoa, com a alimentação da pessoa, com a microbiota, quer dizer, com as bactérias intestinais. É muita variável. Já que tem tanta variável assim, o melhor que eu acho é fazer uma maneira de um jejum que não te prejudique. O que não te prejudica, e que tem dezenas de trabalhos mostrando que não há prejuízo nenhum, é o de 12 horas. Então, eu falo assim, já que para a gente não inventar moda e criar chifre em cabeça de cavalo, quer dizer, não criar doença em pessoa que está bem, e não criar consequências desastrosas no sentido da pessoa começar a ter desejo, ficar chocólatra, começar a ter dor de cabeça, enxaqueca. O jejum de 12 horas, ele é muito tranquilo com relação a isso, em termos de trabalho científico. Os acima de 12 horas, eles já podem dar alterações. Por exemplo, de 16 horas, tem casos de alterações na vesícula biliar. Então, tem casos de pacientes, de pessoas que fazem jejum de 16 horas e depois tem cálculo biliar, alteração biliar, pólipos biliares, que é uma coisa que a pessoa não teria se fizesse de 12 horas. A não ser que você tenha um acompanhamento médico mesmo,
É a pessoa te olhando e você fazendo ultrassons na vesícula biliar. Mas há necessidade, olha, de fazer isso? Não, a não ser que você tenha um acompanhamento, né? Um acompanhamento médico, um acompanhamento, uma orientação bacana com relação a isso. Então, por isso que eu falo. Então, se você juntar um jejum de 12 horas com uma alimentação intermitente, o que é isso? Um jejum. Então, vamos colocar aqui. O que é o jejum que seria flexível? Por que eu falo que é flexível? Porque um dia você pode jantar às 7 horas, parar às 7 e acabar às 7 da manhã. No outro dia, você pode às 9 e às 9 da manhã. Ou pode ser de 8 às 8, os 5 dias da semana e fim de semana, mudar isso um pouco. Na verdade, a gente tem que fazer de modo que a gente não sofra. Porque se isso aqui que a gente começar a sofrer com isso, a gente não faz. Na verdade, a gente simplesmente ignora isso. A gente não vai fazer isso de maneira nenhuma e vai largar para lá e vai virar uma dieta, né? Que não é o que o jejum promete, entre aspas, que o jejum funciona para isso. Então, hoje, o jejum mais frequente que eu faço, que eu oriento, é o de 12 horas. É o jejum de 12 horas. E a pessoa fala assim, mas tem gente que acha muito, tem gente que acha, nossa, mas eu ouvi te falar de 16, será que vai dar certo? Confia, escuta, faz. E depois você me fala. E quando você associa com essa alimentação intermitente, que é dar um intervalo de 4 horas, 4 em 4 horas, pelo menos, aí você vai potencializar o efeito do jejum. Que existe uma dieta, né, que chamam de dieta, que é uma dieta que simula o jejum. Como assim dieta simula o jejum? Ou o jejum nutritivo. É aquela dieta, aquela alimentação que você faz, que você faz os mesmos efeitos, os benefícios do jejum. Quais os benefícios do jejum? Eles não dão picos de insulina ou não deixam a insulina muito alta, porque a insulina que vai governar ali, que vai falar se a gordura vai ser queimada ou não. Entendeu? Então, assim, a chave mestra de tudo aqui é a gente saber da nossa insulina. Na época que eu tive esse problema intestinal, eu estava com o início da resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É quando a sua insulina está alta tantas vezes no dia, ou alta sempre, que as células já não respondem. Então, as células ficam resistentes à insulina. Então, eu estou tendo que mandar insulina demais para um tanto de glicose baixo. Então começa a ficar resistente à insulina. E isso é um pré-diabetes, né? Pré-diabetes. E é tão interessante isso porque a gente não media insulina até 12 anos atrás, ou até menos que isso. A gente media glicose, era tudo baseado na glicemia, que também é interessante medir glicemia, é interessante. Mas se você souber como é que está a sua insulina, você chega anos antes, talvez décadas antes de acontecer alguma coisa. Então é muito importante você saber como é que está a sua insulina de jejum. Né? Então hoje a gente pede a insulina de jejum para todo mundo, para paciente com acne, para paciente com gordura localizada, para paciente com queda de cabelo. Por quê? Porque a insulina é que rege isso tudo, rege o metabolismo. A função de ter uma alimentação intermitente e um jejum flexível é que a gente tem um metabolismo ajustado. O que é metabolismo ajustado? Que metabolismo? Porque a gente a gente é como se fosse uma bateria. A gente carga o tempo todo. A gente dorme, a gente está funcionando. A gente não desliga, né? O coração não para de bater e o pulmão também não para. Né? Então a gente tem que ter, por isso chama metabolismo basal. O metabolismo basal é aquele metabolismo que você tem para você sobreviver, para você em repouso. Quando a gente envelhece, esse metabolismo ele vai diminuindo a taxa metabólica dele. Mas ao mesmo tempo, depende, né, gente, da genética de cada um. Depende da genética de cada um, depende de como é que você se portou durante toda a sua vida. E se você quer ver os seus netos, né, brincar com os seus netos, jogar seus netos para cima, vale a pena você investir agora, porque o futuro, né, vai ser diferente. Eu, na verdade, uma das causas de eu ter estudado muito isso é que eu queria ver minhas filhas formarem. Depois que eu vi que o negócio deu certo, eu falei assim, eu quero ver meus netos formarem. E, assim, conseguir brincar com eles. É muito interessante. E isso não é difícil. Agora, tá, você falou em jejum, que é ficar sem comer. Então, aí você não tem preocupação. O que comer? Né? Já que ficar em jejum é não comer. É fácil. É fácil e é barato. Você não gasta nada, você não limpa prato, você não limpa a cozinha. Então, jejum, se você for ver, é um negócio barato, né? Mas, assim, tirando essa brincadeira, realmente ajuda muito, porque o jejum dá um descanso também para suas bactérias intestinais. O jejum dá um descanso para essas bactérias
E as bactérias intestinais, hoje, já são consideradas um novo órgão que a gente tem, né? Por quê? Porque elas são comensais. Elas trabalham com a gente, para a gente, e algumas contra a gente. Então, a gente tem que saber o combinar alimentos para essas bactérias também, elas serem eficazes para nós. Então, respondendo aquelas perguntas aqui, deixa eu voltar, eu vou passar fome? Então, você já viu que passar fome, nesse caso aqui de jejum intermitente, você não passa fome, não. Isso aqui você não passa fome. Quantas refeições? De 4 em 4 horas. Essas aqui são as perguntas mais frequentes que eu tenho no consultório. Quantas refeições eu vou fazer no dia, então? Refeições de 4 em 4 horas, que você vai fazer de 4 em 4 horas. Aí, normalmente tem lanche. Eu não sei se vocês lembram, minha mãe falava assim na hora... Hoje, menino, não come agora não, porque você tem que jantar, você vai atrapalhar o jantar. Então, as refeições é de 4 em 4 horas. Claro que tem hora que não dá para fazer de 4 em 4 horas, mas tentar dar um espaçamento de 4 horas entre as refeições, que a sua insulina baixa, libera a queima da sua gordura. Então, você vai queimar gordura essa hora. Você ouviu aqui que eu não falei hora nenhuma em exercício físico? Exercício físico é importante? Claro que é importante. Exercício físico libera serotonina, né? Exercício de contato com a natureza. É emocionalmente interessante. Mas em termos de perder gordura e saúde, a alimentação, ela conta com 95%. Sabe? Então a alimentação se você for, é uma coisa que é mais fácil de controlar, entre aspas. Mesmo se não fosse mais fácil, como conta com 95% nessa questão de inflamação crônica, de doenças crônicas, é importante, foca primeiro na alimentação. Que, focando na alimentação, você vai ter até mais vontade de fazer exercício físico, na hora que você vê que seu corpo começa a melhorar, que a sua gordura localizada começa a desaparecer. Né? Então, a gente viu que vou passar fome? Não, você não passa fome. Você pode até ter vontade de comer, mas passar fome não passa, não. Então, não vou passar fome. Quantas refeições? Vai de 4 em 4 horas. Se não der para ir de 4 em 4 horas, você vai queimar, não vai queimar gordura. Você vai fechar o armazenamento ali e a gordura vai ficar presa. Mas por que acontece isso? Por que tem que ser 4 em 4 horas? Pensa comigo assim, a insulina sobe. A insulina, o que ela faz? Ela sobe quando entra a glicose, né? E demora um tempo para ela baixar. Se entra glicose, né? Se entra alimento, a cada 3 horas, a insulina está baixando, ela entra de novo, ela sobe, e a insulina, ela manda ela é um sensor. Então, ela manda, como se fosse um Wi-Fi, né? Ali dentro do corpo, fala, ó, tá entrando mais comida. Não precisa liberar a gordura aí, não. O armazenamento, deixa o armazenamento quieto para na hora que não tiver. Na hora que estiver faltando. O problema hoje é que não temos mais escassez. A gente lambisca e come porcaria o tempo todo. Eu falo porcaria, mas mesmo se for coisa boa. Vamos supor que você coma de manhã, você toma um café. O seu café seja o seguinte, seja um café com ovo, bacon, pronto, tá. A insulina subiu. Aí você vai lanchar, vou lanchar um brócolis de manhã. Esquisito, né? Mas um lanche às 10 horas da manhã, um brócolis, que é uma coisa saudável, né? Mas ele também dá pico de insulina, mesmo não tendo fibras, sendo um carboidrato natural, então dá um pico de insulina. Aí você vai alimentar na hora do almoço, também você come só brócolis também, vai dar um pico de insulina. O lanche é a mesma coisa. Então, mesmo sendo coisa boa, você tem picos pequenos de insulina, mas tem. É como se você estivesse comendo o tempo todo. Entendeu? Então, essa questão de quantas refeições é tão importante quanto a qualidade da refeição. Tá? Quantas calorias eu devo comer por dia? Isso aqui foi muito falado, né? Antigamente a gente falava muito. Eu nunca soube contar caloria, que eu nunca tive paciência para contar caloria. E vou te falar que tem um aplicativo para caloria. Isso é muito chato. Assim, tem gente que sabe de cor a caloria. Mas é interessante saber. Só que as calorias, elas dependem do seu intestino, dependem dos antinutrientes do alimento, porque dependendo, vamos supor, você come grãos. Grãos são os vegetais têm o tal do antinutriente. O que é o antinutriente? É o jeito do vegetal que ele tem para se defender, para você não comer ele. Porque ele não é igual um animal que pode sair correndo, fugir de você. Então, esse antinutriente, ele não deixa você absorver o que deve ser absorvido. Então, a quantidade de calorias que é medida no laboratório, não é medida em você. Entendeu? Então, essa questão de contar calorias
Hoje, eu não tenho isso mais, de contar calorias. Eu não falo para os pacientes, precisa contar calorias. Se ela quiser contar para ter uma base, uma noção, ok. Mas não é isso que vai fazer ela seguir determinado plano. Tanto que não conto calorias. Então, quantas calorias deve comer no jejum? Você vai comer o tanto que você acha que deve comer para ficar satisfeito. E quando você faz jejum, é tão interessante. Eu tenho isso, gente, é interessante que a pessoa chega e fala assim, nossa, vou passar fome. Depois de 2 semanas, fala assim, gente, eu acordo, não tem fome não, tem fome, não tem vontade de tomar café não, eu tomo na marra. Para que você toma café na marra? Não toma. E tem gente que conta, não, eu gosto de tomar café, mas no final, depois do almoço, não tem fome nenhuma. É de cada cada organismo é de um jeito. E o interessante aqui é saber o que você deve combinar ali no prato para você conseguir comer coisa gostosa. Porque também comer só coisa que a gente evitar tudo que existe, você fica louco, né? Porque você vai no supermercado, você vê aquela gôndola de coisas, tanto de coisa que dá vontade de comer. Você vai ser o cara mais antissocial, a pessoa mais antissocial da vida. E o que é gordura no fígado? A gordura no fígado foi aí que começou tudo em mim, sabe? Gordura no fígado ou gordura visceral é a gordura que está realmente no órgão, né? É um lugar que não era para ter armazenamento de gordura. Quando já tem gordura visceral, é que você não está com o metabolismo ajustado. O seu metabolismo, ele está queimando basicamente carboidrato, está queimando só glicose. Então, quando é assim, gordura visceral é quando você realmente já está assim, entrando ou pré-diabético, ou já está diabético, e o seu metabolismo está totalmente desajustado. Hoje, a gente tem algumas medidas, e as medidas de gordura abdominal, da cintura abdominal, ele é mais interessante do que o próprio índice de massa corporal, porque ele mostra uma gordura num local que é onde estão as vísceras, né? Gordura visceral é muito mais complicado do que a gordura nos braços, nas pernas, em termos de saúde. Mostra que você está totalmente desajustado, que você tem resistência à insulina, e que você está tendo os picos de insulina seu duram mais. Se duram mais, vai virando uma cascata, né? Um efeito dominó. E isso é muito complicado. E fazendo isso, e sabendo disso, você consegue ter uma noção maior do problema. Muito antes do tempo, se você ficar só dosando glicose. Então, o legal hoje é dosar insulina em jejum. A maioria dos médicos já pede a glicemia de jejum junto com a insulina de jejum. Que aí a gente tira uma noção do índice que a gente está de resistência ou não à insulina. Um momentinho só aqui, gente, para ficar chique. Ó, então aqui, eu vou usar a cor, né? A cor que aqui está lá de cá mais escuro. Então, e lá de cá mais claro. Então, lá de cá, vamos colocar aqui, vamos colocar nesse sentido, tá? Que o dia está passando nesse sentido. Que aqui são às 19 horas e aqui é 7 horas da manhã. O que eu quero dizer aqui? Na verdade, eu quero dizer aqui que você, não sei se está dando para enxergar, mais ou menos está dando para enxergar, mas o que eu quero dizer aqui é que você vai ficar esse período sem alimentar, né? Você parou às 19, o jantar foi aqui, você não come nenhuma porcariazinha, mas eu estou com fome, nossa, o que eu fazia no começo, hoje já não tenho essa fome, mas no começo a gente tem os hackzinhos, eu tomava água, né? Ou tem gente que prefere tomar um chá, esse chá decafeinado, ou chá mesmo, chá de laçavenha, chá de alecrim, chá de capim-limão, né? Que é erva cidreira, que até ajudam no sono, porque a coisa quente e que dilata um pouquinho o estômago, ele te dá saciedade. Então, o jeito aqui é dar uma saciedadezinha até você dormir. Aí você dorme, vai acordar 6 horas, 7 horas, você toma um café da manhã, tá? Mas eu quero prolongar isso. Pode? Pode. Mas era legal você ter um controle disso, porque mais de 12 horas, os trabalhos mostram que fizer isso com frequência, mais de 12 horas, você pode ter outras alterações que o benefício do jejum, que é muito legal, você pode ter outras coisas, como pedra na vesícula, câncer de vesícula, e isso já tem estudos mostrando isso, né? Então, aqui, o que eu queria mostrar aqui é essa primeira parte de cá, seria o jejum, ok? Tá legal? Isso aqui seria a hora que você acorda, de 7 horas da manhã, aí você vai de 4 em 4 horas. Você vai 7, 4, 11, então meio-dia. Passaram, né? Meio-dia você vai alimentar, foi mais de 4 horas. Meio-dia, aí vamos supor, você come um lanche às 2 horas da tarde e depois você janta. Isso aqui, daqui a aqui, você não foi legal.
né? Não foi legal porque, no sentido assim, a insulina sua não baixou. Mas daqui para cá baixou, daqui para cá baixou. Então você teve espaços de alimentação maiores do que 4 horas. E isso é muito legal. Agora, não precisa ser tão rigoroso. E o que eu quero mostrar é que não precisa ser tão rigoroso assim todo dia. E você pode mudar isso no dia a dia, que é, eu falo que é o rodízio da alimentação intermitente. Então, a alimentação intermitente é isso, tá? Então, o que eu queria inicialmente... Então, a alimentação intermitente é isso. Antinutriente é aquilo que eu já disse para vocês. Então, o que são antinutrientes? Eu estou explicando isso aqui porque eu acho que muita gente confunde um pouco. Antinutriente é porque todo mundo acha que se é verde, se é vegetal, se é orgânico, tá ok. Mas a natureza é sábia, né? As sementes, elas foram feitas... A semente, o jeito dela se defender é tendo alguma coisa na semente, para que o animal não digira a semente. Por quê? Porque vai ser para frente, ele vai levar essa semente para outro lugar, né? Vai fazer cocô da semente, e a semente vai nascer. Então, antinutriente é para ela não ser digerida, para não gerar carboidrato. Então, os antinutrientes, então tem alimentos com antinutrientes, que quando você fala assim, uma coisa integral é melhor do que a outra, nem sempre. O arroz integral e arroz branco não tem diferença em termos nutritivos, não. E o arroz integral tem muito mais antinutrientes, tem arsênico nele. Então, você vê que não é à toa que você vai no Oriente, o arroz é branco há milênios lá, né? É para deixar só o amido mesmo, que não é bom, mas, na verdade, assim, não é bom no sentido em termos da pico de insulina, mas não tem arsênico. Então, nem tudo que é integral é tão bom assim. Essa comparação. Carboidrato artificial é aquele que vem com código de barra. Né? Aquele que você fala, nossa, você está muito... mas o arroz não é um artificial? Ele é quase um alimento. Né? Ele é processado. Mas o artificial de tudo é aquela farinha que já... O processo a quantidade é ultraprocessada. Tá? E o jejum flexível a gente já falou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa... Aqui, olha que interessante. Isso aqui eu gosto desse quadrinho, porque ele mostra aqui, na verdade, a quantidade de gramas. Aqui, deixa eu escrever aqui. A quantidade por 100 gramas. É como se fosse uma porcentagem, né? No pão tem 46% de carboidrato. No chocolate tem 56%, no biscoito 58%, no arroz 28%, no macarrão 29%. Tá. Mas e daí? Aí a gente tem que ver com relação à microbiota, né? O que vai ser absorvido e o que nossas bactérias boas e ruins gostam. Mas, no geral, aquilo que pode ser lanche, por exemplo, o chocolate, o biscoito, o pão, eles podem ser lanche. Você pode comer a qualquer hora. Você pode pegar a qualquer hora. Então, eu considero isso aqui muito mais porcaria do que isso aqui. Mesmo se pão fosse 20, fosse menor do que arroz, se ele pode servir de lanche, ele é muito pior. Porque ele vai tirar você do intervalo de 4 horas. Entendeu? Macarrão e arroz são artificiais. Qual que é o mais artificial? É o macarrão. Só que é quase igual. Por que ele é mais artificial? Muito mais processado. Você vê, farinha, processamento, muito mais... foi muito mais energia utilizada para produzi-lo. O arroz cozido, né, também é processado, mas é menos pior. E os dois de cá, eles não são lanche. Você não vai comer isso toda hora, vai pegar uma macarrão, né? Então, esses aqui, a gente dá um jeito de não comê-los. Henrique do céu, mas eu sou chocólatra, como é que eu faço? A dica aqui é o seguinte, eu sou chocólatra, eu não tenho jeito, eu não fico sem chocolate. Gente, mas é isso, a gente tem que viver. Então, como é que a gente dá um jeito de comer chocolate e não ter esses... Como é que eu faço, né? Faz o que as nossas avós já falavam, é a sobremesa, né? Na hora que você jantar ou na hora que você almoçar, a insulina vai subir de qualquer maneira. Se ela já vai subir, aproveita a subida que ela vai dar e come de sobremesa, não come de lanche. Come já junto com aquela refeição, que a insulina já vai estar alta, ela, claro, vai ficar um pouco mais alta, vai dar um picozinho, depois vai cair, vai demorar mais, mas você aproveitou que a insulina já estava alta. Então, é um jeito não faça ele de lanche entre refeição, faça de sobremesa. O mesmo com os outros, entendeu? Então, assim, essa de 4 horas é um negócio, gente, que na hora que você entende e começa a fazer e vê que o negócio é simples, você não deixa de fazer. Você ganha saúde. Aqui é a mesma coisa que eu fiz para os vegetais. Por que eu coloquei isso aqui? Eu coloquei isso aqui porque o que você deve alimentar, né? Como é que você faz a combinação alimentar para ter
para ter uma alimentação legal e quantidade não só de macronutrientes, de carboidratos, de proteínas e de gordura. O que é interessante aí? É interessante, a gente já sabe disso, são as cores, né? Porque colocar pelo menos 4, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui, pelo menos 4 cores, porque as cores mostram nutrientes, né? Mostram que são diferentes em termos nutricionais. Então, assim, comer na hora sempre ter isso, sabe? No prato. Vamos supor, o nosso prato basicão. Um arroz, um feijão, uma proteína, que seja carne de peixe, carne de frango, carne de boi. E aí você coloca um brócolis, um pimentão, um tomate. Aqui tem um abacate, que é uma fruta muito boa, por sinal, um aspargo. Então você já tem mais de 5 cores naquele prato, né? Então essas cores são interessantes porque, mas brócolis é carboidrato, pimentão é carboidrato, mas a porcentagem é muito pequena de carboidrato. E não é só isso. Ele tem fibra, né? Tem fibra e essa fibra ajuda demais na nossa flora bacteriana. As fibras são muito importantes. Então, assim, o negócio é bom individualizar cada pessoa de um jeito, mas existe uma base, tá, gente? Existe uma base, e eu acho aqui que o que é interessante aqui é entender isso. Tá legal? Olha aqui, também aqui é o feijão, arroz, feijão cozido. Eu sou apaixonado com feijão. Aí quando me falaram que o feijão é um problema, eu falei, ixi, mais um para eu tirar. Mas o feijão cozido, de modo que você ou deixa ele de molho na água, que você vai tirar o amido dele, ou o feijão que é cozido na panela de pressão, aquilo ali também tira o amido dele. Então o feijão cozido tem 16, é menos do que o arroz, né? Então, se a pessoa não tiver problemas com feijão, gases, as coisas, ele é um alimento que não tem problema nenhum você comer. Não tem problema nenhum. E a questão de mastigar. Mastigar antes, porque a digestão começa na boca. Né? Mastigar devagar e mastigar muitas vezes para a digestão ser completa. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para eu falar aqui. Que era... Aí aqui é um recadinho final. Olha aqui, gente. Olha se vocês vão passar, se passa fome com isso aqui. Não passa de jeito nenhum. Né? Comer alimentos de alta qualidade. Alta qualidade, quando eu falo alta qualidade, alimento que alimente, né? Alimento sem ser processado, né? E com baixo teor de carboidratos artificiais, que são as famosas porcarias, que eu mostrei ali, né? Então, alimentar disso, gente, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Ah, mas Henrique, mas não tem jeito, tem que tomar minha cervejinha, meu vinho. É claro, tem horário que você não vai ficar aquela pessoa antissocial, né? Agora, no começo, você perder mais peso, perder a gordura abdominal, ficar menos inflamado, é legal você ser mais firme nessa questão dos carboidratos artificiais, fazer aquilo que eu ensinei para vocês, de comer os carboidratos artificiais como sobremesa, já que a insulina subiu mesmo, né, depois da alimentação, tá? Então, assim, é simples. É fácil? Não é fácil, né? Porque a gente está num mundo totalmente artificial, né? Eu vejo minhas meninas indo para o colégio, o que tem de lanche? Não tem lanche que presta. E elas comem um lanche lá. Então a gente dá um jeito aqui em casa, pelo menos, a coisa ser legal, sem ser aquela coisa, meu Deus do céu, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, o básico. Qual que é o básico? Coma carne, peixe, ovos, vegetais. A gente fala dos vegetais acima da terra porque eles têm menos carboidrato, né, em termos de percentual. Isso sem medo. E gordura natural. Gordura natural é a gordura que vem do abacate, a gordura que vem do coco, a gordura animal. A gordura animal é a gordura boa. A gordura ruim é a gordura, essas processadíssimas, óleo de soja, de canola, isso aí, se você vê fazer, você não come mais não. É preto, né? Eles colocam, depois você tem que colocar um produto lá para deixar ele bonito. Impressionante. Evitar açúcares e alimentos ricos em carboidratos artificiais. Evitar açúcares e alimentos ricos em carboidratos artificiais. O que a gente já falou. Pão, bolo, macarrão, mas evitar no máximo possível. Vai ter hora que você não vai ter nem vontade de comer isso. E não deixa à vista, né? Não deixa aquilo à vista, senão sem querer você vai beliscar, sem ver. E eu falo, coma quando você estiver com fome. E para de comer quando você já está satisfeito. Quando você começa a fazer o jejum flexível de 12 horas e começar essa alimentação intermitente de intervalo de 4 horas, eu te falo que com 2 semanas, se você fizer isso direitinho, você vai começar a falar, gente, eu tô comendo de gula. Você vai saber que não tá com fome. Aí você vai se policiar, a gente se sente até mais empoderado, sabe? É bem legal, é bem legal.
E pode ser assim, tão simples. E nesse caso, não precisa de contar caloria ou pesar comida, entendeu? É um negócio muito interessante, muito interessante. Eu acho que era isso que eu queria conversar com vocês, gente, tá? E qualquer coisa, vocês deixem os comentários aqui, porque depois eu vou responder isso em posts, as perguntas mais frequentes, e que vocês tiverem mais dúvidas aqui. Tá legal? Ó, um grande abraço, obrigado pela companhia, e qualquer dúvida, deixem aqui, põe no comentário, e eu estou disponível. Combinado, gente? Então, aqui eu vou terminando, um forte abraço para vocês, uma boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. Um abração.